Estamos de volta, agora na última aula teórica que vai envolver os modelos de regressão linear simples que a gente vem falando. Simples está no nome, mas talvez, se você está acompanhando, está tudo muito bem, mas não é tão simples assim, no sentido de que a gente ainda tem muito tema para conversar. A gente vai falar de testes de hipótese para alguns parâmetros que a gente viu nas últimas aulas, intervalos de confiança e ainda linearização de funções. Então vem com a gente, eu sou Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e a gente já te conta tudo. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês já são de casa, então vocês já sabem que nós estamos no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda, tá bom? Vocês também já sabem, por serem de casa, que a gente precisa aí do apoio de vocês, que vem sempre crescendo, com um monte de mensagens, feedbacks, o pessoal tá lá curtindo, tá seguindo a gente no Instagram, @THMestatística. E, obrigado pelo apoio de sempre, só isso que a gente tem para dizer. Nessa reta final aqui do curso, já estamos no vídeo ali 30 e pouco, a gente está quase acabando. Então, para não deixar o tema de regressão linear aberto, né, após os agradecimentos ao apoio de vocês sempre, vamos piscar para a nossa lousa digital, porque a nossa aula de agora ela vai ser uma aula um pouco diferente da que a gente vem fazendo. Eu vou apresentar alguns conceitos, então a gente vai ter alguns testes de hipótese, tá? Então, a gente vai ter um teste de 2 parâmetros, depois eu vou falar de alguns intervalos de confiança, no final ainda vou tratar de uma manipulação algébrica chamada linearização de funções, e na aula de agora a gente vai acabar apresentando esses conceitos e as estatísticas para calcular cada um desses conceitos, né? Os testes e os intervalos. E na aula seguinte, que você vê aqui na playlist ao lado, né, no vídeo seguinte, o Vinícius vai resolver um exercício, né, aquele mesmo que a gente vem utilizando os dados já há alguns vídeos atrás. Ele vai aplicar esses conceitos que a gente viu aqui na aula seguinte, tá bom? Então vamos começar. A gente vinha falando, deixa eu voltar um pouquinho para não assustar vocês. A gente vinha falando então de correlação, o coeficiente Rzinho, aí a gente fez um modelo de regressão linear que era um y igual a mais bx. Na aula passada a gente tratou do quadro de análise de variância desse modelo, ou seja, eu criei um modelo, ele tem lá os coeficientes a e b calculados, eu quero saber se ele é significativo ou não. Foi isso que a gente parou e a gente explicava esse modelo por meio de somas, né, de quadrados. Então ele caiu num quadro de análise de variância. Foi como se fosse aplicar algo que a gente tinha construído, um ferramental que a gente construiu lá na análise de variância da ANOVA, né? A gente aplicou esse ferramental do teste de médias para testar a nossa regressão. Com aquela ideia de que eu tenho um quadrado, eu tenho uma variância, né, uma fonte de variação do meu modelo, eu tenho a total e o que sobra é resíduo, então se eu tiver muito no modelo, isso vai significar uma F lá na frente que é maior do que a crítica, então eu vou rejeitar a hipótese nula. Hipótese nula quer dizer que meu modelo é bom, dá para usar, então a gente veio usando esse tipo de coisas. Na aula de agora sim eu vou piscar, porque existem outros 2 testes de hipótese que a gente pode conduzir ainda pensando em regressão linear. Na verdade, um primeiro pensando na regressão e um segundo pensando na associação entre as variáveis. Então, olha, eu vou explicar aqui o teste do parâmetro beta. Se você não lembra, vou deixar aqui a parte, né? A gente cria um modelinho y igual a azinho mais bx, né? Onde o nosso b... Nossa, aqui está muito grosso. Onde o nosso bzinho, ele é um estimador, né? Ele veio da amostra, ele é um cálculo que a gente faz na amostra que está tentando inferir o parâmetro beta da distribuição. Então, a gente tem lá uma população, a gente tem uma amostra retirada de uma população, então nossos dados, que são pares XY, lembrem disso, então nossos pares XY são de uma amostra, e que com estes dados amostrais a gente construiu essa reta YA mais BX. Só que existe uma verdadeira reta média, eu vou até usar o Y chapéu aqui, que como a gente usa, né, a reta estimada. Existe uma verdadeira associação entre x e y, dada de uma maneira linear, em que os parâmetros populacionais seriam y é igual a alfa mais beta x. Então, quando a gente constrói, né, o nosso modelinho das últimas aulas, a gente já tem coeficientes que são estimadores dos parâmetros, os parâmetros
beta para o coeficiente angular e o parâmetro alfa para o coeficiente linear ou intercepto, tá? E aí, qual que é a ideia que a gente vai testar aqui? Falando agora dos parâmetros. Lembrem que um teste é sempre sobre os parâmetros, né? Eu tenho aqui esse modelo, deixa eu puxar ele para cima, ótimo. E aí uma maneira de representar, né, uma outra maneira, análoga à da aula passada, do quadro de análise da variância, da regressão. Uma maneira análoga de testar se o meu modelo é significativo ou não, é usar esse teste aqui, olha. Em H0 eu vou supor que o beta, o coeficiente angular lá da população, né, o original, o verdadeiro, ele é igual a zero. Pensem comigo, se o beta for igual a zero, como ele acompanha o valor de x aqui na nossa regressão, então isso quer dizer que o y depende de uma constante alfa. Ou o y é constante, vale alfa, mas o que a gente está querendo dizer é que y não variaria com x. Eu não conseguiria usar um modelo, né? O meu modelo não depende de x para explicar y. Isso é análogo a dizer que o meu modelo de regressão linear não é significativo para explicar y a partir de x. Justamente porque o termo que viria junto do x, que é o beta, vale zero. Então, você não pode usar esse modelo. Isso é colocado na sua hipótese nula. Como a gente veio conversando nas últimas aulas, é interessante montar dessa forma. Por quê? Porque se eu rejeito a hipótese nula, eu vou controlar o erro do tipo 1, que a gente já viu, que é aquela ideia, eu rejeito H0, ou seja, eu tenho evidências estatísticas para afirmar tal coisa, e a chance de eu estar errado é de α%, ou menos. Então, o nosso teste ele se baseia em beta igual a zero e beta diferente de zero. Se você conseguir rejeitar a hipótese nula com os dados amostrais que você tem, você vai garantir ao nível de α% de significância que o seu modelo de regressão é significativo, porque afinal ele contém, né, o beta, que é o termo que depende, o termo que precisa estar ali para você ter uma regressão linear, beta vezes x, né? Então, uma maneira análoga, tá? Aqui eu tirei da apostila nossa, então, ó, ao se rejeitar H0, estamos afirmando que a reta de regressão é significativa para explicar y a partir de x. Ótimo. Nossa variável de teste, que o Vinícius vai tratar na próxima aula, ela depende de alguns fatores. Ela depende do desvio padrão R do resíduo, ele vai mostrar como calcula isso com mais calma no próximo vídeo. Depende da soma de x em relação a x, que a gente vem tratando, e depende, claro, do coeficiente angular que você teve, que é o B, né, que está estimando o beta. Então, isso vai nos dar uma estatística de teste que tem uma t-student de distribuição e a gente vai ter uma t amostral. Então, a gente vai conduzir esse teste, vai ter lá uma t-student, ela é simétrica, lembrem disso, né? Então, aqui vai ter uma, aqui vai ter uma t-student, e aí o valor amostral é calculado com esse jeito, e o valor crítico ele depende de n-2 graus de liberdade. Então, você vai ter, olha só, eu estou explicando, mas ele está um pouquinho abaixo. Pronto. Então, a gente vai ter ali um valor crítico que é t de n-2, agora sim, com α%, e se o meu valor amostral, que é essa conta aqui, cair, né? Eu vou ter, na verdade, dois t's críticos, né, nesse caso, como é a diferença, né? Alfa sobre 2 aqui, alfa sobre 2 ali. Mas tudo bem, você vai ter um valor crítico, e se a minha amostra cair fora da minha barreira, eu vou rejeitar H0 e dizer que o meu modelo é significativo para explicar y a partir de x. Esse é um teste análogo ao que a gente conversou na última aula, só que ele testa o beta, ele não testa o modelo de regressão como um todo. Quando a gente testa o modelo de regressão como um todo, a gente está muito preocupado em ver a fonte de variação total, o quanto o modelo explica, o resíduo. A gente está tratando mais com esses termos, né, as fontes de variação, quanto o modelo consegue explicar. Esse teste ele já está mais focado, mesmo que com a mesma conclusão qualitativa, posso dizer assim, ele está mais focado no coeficiente angular, no beta, tá? Um outro teste de hipótese interessante para a gente ver é o teste do parâmetro ρ, que é o quê? O ρ é o parâmetro que o coeficiente de correlação Rzinho tenta estimar. O Rzinho que a gente calcula, que a gente viu lá na primeira aula de regressão linear,
ele tenta estimar esse ρ, eu falei para vocês lá sobre isso, mas não entrei muito em detalhe. Então, aquele Rzinho que varia de -1 até 1, que mostra associação linear, né, entre as duas variáveis, e aí se ele é mais próximo de 1 ou de -1, isso dá uma correlação linear mais forte, né, mais intensa, e se ele é próximo de 0, pode ser que não haja uma associação entre as duas variáveis, ou que ela só não é feita de uma maneira linear, por exemplo. A gente tem como testar esse coeficiente. E aí testar esse coeficiente, no fundo, está sendo testar a associação de y e x. Agora a gente não está falando de um modelo que a gente já fez. A gente está falando se as duas variáveis são correlacionadas de alguma forma, linearmente, ou não. Tá? Elas podem não ser correlacionadas linearmente e terem outro formato de distribuição. Mas, às vezes, dependendo do contexto que você está usando, não encontrar correlação aqui vai te levar a assumir que as variáveis são independentes. Mas isso é uma simplificação que o pessoal vai adotando na prática conforme usa a ferramenta, depende do contexto, né, do tipo de dado, do tipo de problema que você está usando. Aqui a nossa ideia é lembrar, você está testando se há associação entre as variáveis de maneira linear. Pronto. Então você pode dizer que não há, originalmente, na hipótese nula, você assume que não há correlação entre elas, ou seja, o ρ é igual a 0. E você vai testar se ele é diferente de 0. Pode ser uma associação linear positiva, que vai crescer com o aumento, y cresce com o aumento de x. Pode ser negativa, então o y diminui à medida que o x aumenta, né? X aumenta, y diminui, isso. E para a gente tanto faz o caso. A questão é que se for diferente de 0, há uma associação de uma maneira linear. E eu posso afirmar isso com alfa por cento de significância, aquela história toda. Também vamos cair numa t-student, que depende do Rzinho, o coeficiente de correlação linear que a gente vem calculando, do número de elementos da minha amostra, n, e o alfa por cento de significância lá para o valor crítico. Então, esse resultado amostral nosso, ele é uma conta que a gente não está se prestando aqui nesse escopo desse curso a deduzir, mas ele sai com o coeficiente linear, ele sai em função do coeficiente linear, e a raiz desse termo aqui, que depende do número de elementos da amostra, -2, e o Rzinho ao quadrado lá dentro também. Então você precisa do número de elementos que você tem, do coeficiente de correlação linear da amostra, e o valor crítico depende do número de elementos que você tem, -2, igual no caso do teste do beta, e a significância que você adotou. Como a gente está num caso bicaudal, eu vou colocar até aqui que é um alfa sobre 2. Muito bem, o Vinícius vai conduzir o resultado, né, desses testes aí no próximo vídeo, mas são 2 testes de hipótese, algo que a gente já está bem familiarizado ao longo dos vídeos dessa playlist toda, certo? Se você está com dúvida, pode deixar no comentário, ou a gente te indica também os vídeos de teste de hipótese para entender, né, como é que funciona a estratégia de um teste. Muito bem, agora, do mesmo jeito que a gente tem testes de hipótese, que são algumas ferramentas inferenciais, né, que a gente tem, né, nesse curso, a gente tem também intervalos de confiança, que tem aquele significado mais físico de onde o verdadeiro parâmetro pode estar. Então, quando eu tenho lá minha regressão linear, eu vou fazer ela... Agora eu vou usar a reta, vai? Eu tenho lá minha regressão linear que a gente obteve a partir dos dados, então eu tinha alguns dados aqui, eu fiz essa regressão aqui. Lembrando que às vezes pode ter mais de um valor. Para um mesmo x você pode ter mais de um valor, porque x é uma variável determinística. Falei disso bastante no primeiro vídeo, mas tudo bem. Você criou lá a sua regressão linear que está aqui em laranja. Ela tem, né, um intercepto, que é o valorzinho de A. Aqui eu fiz ela ruimzinho. Eu vou até tentar deixar o intercepto não no zero. Olha lá. Ela tem um intercepto, ela é dada por uma equação, igual a gente falou. Y é A mais BX. Beleza. Mais BX. Ótimo. O A, fisicamente, né, ele está aqui. É o valor que a regressão tem quando x vale 0. Y é A mais BX, x igual a 0, y igual a A. Pronto. Só que a gente está tratando de uma variável aleatória, certo? Então, deixa eu até tirar esse monte de ponto para ficar mais claro aqui o raciocínio. Vou colocar de novo a retinha, já passando pelo A, ó, o coeficiente linear, né? O intercepto da regressão. Olha só, como esse valor foi feito baseado numa amostra, percebam que a gente poderia ter o A mais para cima
ou mais para baixo. Existe um intervalo de variação do coeficiente linear A. Então, lembra que o A está estimando o alfa. Então eu consigo traçar um intervalo de confiança para o parâmetro, que é o alfa. Então, baseado nesse resultado de Azinho que eu tenho, eu posso traçar, né, com X% de confiança um intervalo que contenha o parâmetro alfa. Como que eu faço isso? Ó, vamos lá de novo. Depende do A, depende da T-student com N-2 graus de liberdade, alfa sobre 2 significância, depende desse desvio do resíduo que o Vinícius vai calcular com vocês no próximo vídeo, depende da somatória dos valores de x dividido por n, que é como se fosse uma média dos valores de x, né? Multiplicado aqui, esse denominador, pela soma de x em relação a x. Então, todos esses termos, colocados desse jeito, vão dar um intervalo de variação do A. Então, é como se essa reta pudesse, a verdadeira reta, né, a populacional, pudesse estar num intervalo mais para cima ou mais para baixo, dependendo do alfa. De maneira análoga, a gente pode fazer isso para o beta. E aí, qual que é a ideia, né? Qual que é o sentido físico quando a gente faz isso para o beta? É onde a verdadeira angulação da reta mora. Então, eu vou fazer uma reta de novo estimada aqui. Vou colocar mais ou menos onde eu tinha colocado a outra, só para não perder o exemplo, né? E é como se eu pudesse, né? O beta, ele é a tangente desse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de θzinho. Mas tanto faz, é um ângulo, né? A tangente de θ numericamente é igual ao beta. Ao B, perdão. Ao B. B é o coeficiente dessa reta que a gente construiu aqui. Então, o verdadeiro parâmetro é como se ele pudesse variar angularmente, né? A reta ali, nem precisa ser em relação à origem. Vou fazer ela no meio aqui, vou pegar um ponto central dela. Então, o coeficiente é como se a minha reta ela pudesse ainda, a verdadeira reta, né, que guarda a relação dessas duas variáveis, ela pode estar numa faixa de variação. Vou tentar colocar só a faixa aqui meio em roxo, vai, sei lá. É como se ela tivesse numa faixa assim, ó, dentro de todo esse todo esse negócio roxo. Por quê? Qual que é a ideia? Eu posso rotacionar essa curva, né? Dependendo do resultado da minha amostra, o coeficiente de angulação vai mudar um pouquinho. Como ele é aleatório, eu posso construir com 95% de confiança o valor onde o verdadeiro parâmetro, que é o beta, mora, e, portanto, ter o coeficiente, a inclinação mínima e a máxima de onde essa reta estaria, né? Isso depende de menos termos do que na outra, ó, depende do B, depende da T-student que a gente vem falando, depende do SR e da soma de x em relação a x. Beleza. Com estes dois, vocês podem imaginar que a gente poderia associar, então, a variação na translação, né, do meu problema, então a variação do A, que vai levar a reta mais para cima ou mais para baixo, e a variação do B, que vai levar a reta mais para inclinada para cima ou para baixo também, né? Então, se eu associar estes dois, eu posso ter um intervalo de confiança para a própria regressão como um todo. E aí vocês vão ver, se vocês fizerem ali um intervalo de confiança, ou às vezes já viram um intervalo de confiança, que quando eu crio uma reta, né, principalmente nos softwares estatísticos, eles gostam de fazer isso, pode ser no Excel também, a gente tem uma coisa meio assim, ó, um intervalo que ele é mais restrito, perto de onde você vai ter mais dados, perto mais da média, da moda dos seus dados, ele é mais extenso na lateral, né, no final ali, nas caudas, nas extremidades. Então, quanto mais você tentar extrapolar a sua regressão, mais dispersão você vai ter. O que isso quer dizer? Quer dizer que para um determinado valor de x, eu vou colocar aqui um xi, tá? Para um determinado valor de x, eu tenho a minha regressão como este resultado aqui de y, que está batendo aqui. Só que, na verdade, com 95% de confiança, o valor de y verdadeiro está nessa faixa, dada pelos extremos em roxo. E aí, se eu fizer para cada valor de x, correndo isso para frente e para trás, eu vou ter esse intervalo, que ele é assimétrico, né? Um negócio meio hiperbólico, assim, meio diferente, que é o intervalo de confiança da regressão. Então, a verdadeira reta, ela mora nesse espaço. É como se ela pudesse estar mais para cá, estar mais para baixo, estar mais inclinada para cima, mais para baixo. Tanto faz, ela vai estar neste intervalo com 95% de confiança. Essa é a ideia.
E matematicamente a gente mostra, né, e aqui só a título de exemplo, para um determinado xi, como que você faz o resultado dos intervalos. Então, nesse exemplo eu coloquei aqui justamente um valor de xi, ó, e aí os extremos deste intervalo, você teria que fazer para todos os x que você tem, para ter a reta toda, como que você calcula, tá? Como que você faz isso? Este resultado depende, obviamente, do valor da sua regressão. Então, a mais bxi, esse é o valor da regressão, o pontinho que a gente tinha. Lembra que a gente estava tratando um intervalo assim, né? Então, se eu somar este erro padrão, eu vou estar na parte de cima. Se eu subtrair este erro padrão, eu vou estar na parte de baixo. Então tá, quem é erro padrão? Ele é uma t-student com n menos 2 graus de liberdade, alfa sobre 2 significância, esse desvio, né, residual que eu falei para vocês, e aí um termo aqui dentro de uma raiz quadrada, que é 1 mais 1 sobre n, mais a diferença de cada x, né, do x que você está avaliando, menos o x barra ao quadrado, sobre a soma de x em relação a x. É isso. Então, se eu fizer isso para cada xi, vocês vão perceber que eu vou ter algo como isso, né? Quando eu somar o valor do erro padrão, eu vou estar aqui em cima. Quando eu subtrair, eu vou estar aqui embaixo. E à medida que eu me afasto do valor médio, xi menos x barra cresce. Isso está ao quadrado, a raiz disso também vai crescer. Então, quanto mais na extremidade eu tiver, mais esse intervalo vai ficando mais largo, né? Então, se eu tiver valores próximos à média dos x barras que eu tenho ali, a média dos valores de x que eu tenho, mais estrito vai estar esse intervalo. Então, ele tem esse aspecto que eu mostrei para vocês aqui na curva em roxo, tá? Último tema para não ficar muito longa a nossa conversa. Então, no próximo vídeo o Vinícius vai fazer alguns exercícios com o teste do parâmetro beta, do ρ e do intervalo de confiança de cada um dos coeficientes. Esse último aqui eu vou deixar de lição de casa se vocês quiserem e qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. O último tema que eu vou comentar com vocês é bem rapidinho mesmo. O que eu faço quando eu não tenho uma função que é linear? Então, temos uma regressão linear, a gente fez todos esses temas aqui, mas agora eu tenho uma função que guarda uma relação exponencial de x com y, ou seja, o y é escrito como um azinho vezes e elevado a bx. Então, eu tenho o exponencial de bx. Então, como é que eu faço, usando a estatística inferencial que a gente tem, para tratar esse problema? Você vai linearizar a função que você tem, é uma manipulação algébrica. Você vai transformar este problema num problema linear, resolver o problema de maneira como se ele fosse linear, e aí você vai regredir, né, os coeficientes que você tem, que você vai chamar lá, vai ter umas variáveis intermediárias, você vai regredir elas para o azinho e bzinho, e aí vai falar, olha, eu tenho este modelo, ele tem esse A, esse B, e eu já testei se esse modelo é significativo ou não, eu já testei o beta e o alfa linearizados, então você vai transformar o problema para uma reta, resolver tudo na reta e no final voltar. E aí como é que eu faço isso se a função for exponencial, por exemplo? Olha, você vai passar o logaritmo natural dos dois lados, isso vai te deixar com o logaritmo natural de y é igual ao logaritmo natural de a mais bx. Isso aqui, se eu posso chamar ln de y chapéu de alguma coisa, eu vou chamar de yzão. Chapéu, yzão chapéu. E o ln de azinho eu vou chamar de azão. Olha só, eu tenho uma equação agora que é um yzão, eu podia dar qualquer nome que eu quisesse, Vinícius, por exemplo. Yzão igual a mais bx. Esse tipo de função, esse tipo de construção é uma função linear. E aí eu posso testar o a, o azão, o bzinho, né, no caso, testar a regressão, usar tudo isso que a gente vem construindo que eu falei para vocês, e aí, tendo um modelo legal, significativo, eu posso pegar a função inversa aqui, né? Se eu tenho ln de azinho dando azão, eu vou fazer xp e tal, eu vou ter, a partir do azão, o azinho. O bzinho já está do jeito que a gente quer, porque ele não foi alterado, então quando eu tiver azinho e bzinho, eu tenho os coeficientes da minha regressão. Beleza. Último caso aqui, quando eu tenho uma função de potência, aí você vai usar um procedimento muito parecido também. Você vai passar o ln dos dois lados, vai chamar algumas coisas de variáveis intermediárias e vai ter uma função linearizada. Com a função linearizada, você vai voltar depois
para os coeficientes originais e escrever o termo que você quer. Beleza, tem outras maneiras de linearizar funções, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas a ideia principal acho que é essa. Transforma para a linear que você quer, resolve na linear e volta, tá? Funções de potência, polinômios, às vezes estão até associados com regressão múltipla, que não está no escopo desse curso, mas também é interessante para você que está gostando desses temas que a gente vem falando de regressão, tá? Uma última coisa para eu realmente deixar vocês nesse vídeo e fazer exercício com o Vinícius Castanho é o que a gente chama de análise de melhoria, que é o seguinte: a gente às vezes tem uma regressão linear, igual a gente está fazendo, só que os nossos dados, ela é significativa e tudo, mas acontece que pode ser que os nossos dados, né, eles se encaixassem melhor em um outro tipo de distribuição. A gente fez, deu certo, tá com α% lá de significância, mas pode ser que fosse melhor eu fitar uma distribuição exponencial não, por exemplo, uma distribuição parabólica. Então, eu tenho aqui uma função que é ya mais bx, e poderia ser melhor eu tratar a y como uma c mais dx mais e x quadrado, por exemplo, uma parábola. Pode ser que fosse mais interessante, eu conseguiria um valor fitado ali, uma explicação do meu modelo maior do que a do modelo de regressão linear. Se fosse esse o caso, você faria um teste, né, uma análise que chama análise de melhoria. Será que é melhor eu usar uma função 1 grau acima, que seria uma parábola, ou é melhor deixar na reta que eu tô, né? E aí você vai ter um teste de hipótese para isso. Na nossa apostila até tem um pouquinho como que monta isso com o quadro de análise da variância, mas é só para você ter uma noção ali breve, né, de tudo que envolve isso. Esse tema é muito extenso, ele cabe um curso só de regressão linear, de modelos de regressão. E aí eu vou voltar aqui para fazer um grande compilado do que a gente viu. Nas últimas aulas a gente apresentou os conceitos de regressão linear, a gente falou dos coeficientes A, Bzinho, Azinho, Bzinho, que estimam alfa e beta. A gente falou do teste, se o meu modelo é significativo ou não, com quadro de análise da variância. Na aula de agora a gente viu teste para o parâmetro beta, teste para o parâmetro ρ, que é o estimado pelo Rzinho. A gente viu o intervalo de confiança do coeficiente linear, do coeficiente angular, da regressão como um todo, linearização de funções quando elas não são lineares e análise de melhoria. São todos os temas que fecham esse pacote aí conceitual que a gente está vendo de regressão linear, tá bom? No próximo vídeo o Vinícius Castanho vai resolver um exercício ali envolvendo alguns desses testes e os intervalos que eu comentei. E aí depois nas outras aulas a gente vai falar já para o final do curso de teste de aderência, alguns outros testes que ficaram passando, a gente vai dar uma pincelada neles e aí a gente vai chegar na linha de chegada, Tudo bem? Então foi um prazer estar aí com vocês. Qualquer dúvida deixe nos comentários, não saia desse vídeo com dúvidas e a gente se vê direto do backstage no próximo vídeo. Até lá, valeu!